A suposta origem do palhaço preto. Devil. Se você já ouviu essa palavra, muito provavelmente deve entendê-la como a tradução em inglês de um nome que demos ao inimigo de Deus, o diabo, que até hoje é considerado o maior mal que existe no mundo. Mas o que quase ninguém sabe é que a palavra Devil já era nome de alguém, e apenas foi usada para referir ao diabo como um sinônimo, pois ela já nomeava um ser tão maligno quanto. Talvez até pior. Há incontáveis eras atrás, antes da primeira chama ser acesa pelos homens, antes que o nome dos deuses fosse escrito em pedra, já havia um eco nas trevas. Quando a luz se espalhou sobre o mundo recém-nascido, as sombras existiram. Dessa resistência nasceu algo que não era nem Deus, nem criatura, mas sim uma consciência, uma vontade, um sussurro. E desse sussurro surgiu algo que os antigos jamais ousariam nomear: o puro mal. O tempo não o prendia, pois ele era atemporal. Os homens nasceram, construíram cidades, caíram em guerras, e ele apenas observava. Onde havia escuridão, ele era o silêncio que respirava por trás dela. Chamaram-no de muitos nomes, mas o verdadeiro que ele confirmou para poucos ficou gravado em suas mentes com a revelação da real origem da palavra: Devil. Enquanto outras entidades cruzavam os mundos livremente, Devil raramente se manifestava, não por fraqueza de poder, mas por excesso. Sua essência era feita de trevas tão puras que, se permanecesse entre os mortais por muito tempo, a própria realidade se rasgaria. Por isso, só surgia em raros momentos oportunos: maldições, carnificina e desespero. Quando o coração humano clamava por vingança, ele respondia. Entre os séculos, após ter algumas visões e pesadelos, uma mortal ousou chamá-lo. Uma cigana, sem saber do quão primordial aquela entidade era. De olhos fechados, rodeada de velas, ela ouvia a voz que vinha do além. Devil a escolheu como discípula, não por amor, mas porque nela encontrou ambição suficiente para suportar seus segredos. Aos poucos, a cigana deixou de temê-lo. Para ela, ele era guia, oráculo e senhor. Em transe, a cigana chamou: Quem fala comigo no véu noturno? Quem me mostra o que os outros não veem? E Devil respondeu: Sou a sombra que estava antes da tua primeira respiração. Sou aquele que sopra a verdade amarga. Pergunte e eu te darei respostas. Mas lembre-se, todo conhecimento cobra um preço. E com essa conexão mística entre os dois, Devil concedeu alguns dons sobrenaturais à jovem cigana, como abrir portais em dimensões e épocas diferentes, conjurar feitiços grandiosos e principalmente prolongar sua vida, envelhecendo muito lentamente. Porém, como alertado por Devil, no futuro isso viria com preço alto, e isso traria um caos ainda maior na vida da cigana, com decisões erradas que ela tomaria através de sentimentos fortes. Mas os detalhes disso eu falo na história completa do Circo dos Horrores. Séculos depois, quando a cigana foi humilhada e expulsa da trupe pelo Sr. Frake, sua dor tornou-se porta. Na noite da maldição lançada por ela, o ar se rompeu como vidro e um portal se abriu diante dela. Das sombras emergiu Devil, mas para andar entre os mortais ele precisava de uma forma. E assim, das trevas condensadas, nasceu a figura grotesca. Um palhaço de pele preta como carvão, olhos rubros e cintilantes e dentes alvos como lâminas. Uma máscara viva, um reflexo corrompido da alegria humana, agora distorcido em horror. Desde então, esta foi a forma que marcou os homens. Mesmo que Devil tivesse outras manifestações, o mundo sempre lembraria dele como Palhaço Preto. Naquela mesma noite, Devil não apenas surgiu para assombrar Frake, ele veio para tentar. A fumaça do portal se espalhou pelo picadeiro vazio, e o apresentador se chocou diante da presença sombria. Frake perguntou: "O que é você?" Surgindo das sombras, Devil disse: Sou a resposta. Você queria fama, não queria? Queria que seu picadeiro fosse lendário? Frake disse:
Mas como, se aquela cigana maldita me amaldiçoou, disse que nunca mais haveria plateia? E Devil, rindo com dentes faiscando, respondeu: Plateia não falta. O que falta são monstros que valham o ingresso. A voz o enfeitiçou. Devil passou a sussurrar em sua mente, plantando a ideia que destruiria tudo. Se agora os seus artistas não chocavam o público, que criasse novos. E como? Sequestrando homens e mulheres, retalhando suas carnes, moldando-os em aberrações vivas. E assim, sob as ordens do Palhaço Negro, nasceria a nova trupe do circo. O sucesso finalmente seria real, mas o preço também seria, pois forças malignas do além, uma hora ou outra, viriam cobrar a conta. Desde então, Devil se tornou uma lenda, sempre lembrado como Palhaço Preto, uma criatura que só pode andar entre as sombras. Suas aparições são raras, mas cada uma marca uma era de ruína. Pois ele não é apenas um espírito, não é apenas um monstro, ele é a própria encarnação do mal primordial. Galera, para reforçar, essa história de origem do personagem não é oficial, é apenas uma suposição, uma teoria, baseada nas informações que a gente tem do personagem até agora. Como ainda estamos no meio da temporada, talvez mais segredos venham à tona brevemente. Mas enquanto isso não acontece, eu vou confessar que está sendo divertido usar a própria imaginação para conectar esses detalhes. Mesmo assim, a história não acabou.